Meu nome é Eduardo Vedói Goulart, eu tenho 24 anos, sou empresário e moro no bairro Restinga, aqui em Porto Alegre. Então, meu interesse pela luta livre começou com mais ou menos quando eu tinha 13 anos e eu vi a WWE no SBT e me interessou muito a luta livre pelo seu espetáculo, pelas suas lutas, pela arte cênica que é mostrada. E a primeira luta foi Jeff Hardy versus Randy Orton e aquilo me chamou muita atenção e eu acabei praticamente viciando e tecnicamente acabei buscando cada vez mais informações sobre. Mais ou menos um ano depois eu comecei a buscar informações para conseguir praticar a arte. Logo após, acabei achando um site onde tinha inscrições para um seminário de um africano ou alguma coisa assim que ia fazer aqui em Porto Alegre. E nesse meio tempo acabei achando o André o Ogro e acabei adicionando ele no MSN na época e a gente começou a trocar ideia e assim eu acabei entrando para a primeira equipe, que era os Titãs do Ringue. Quando eu entrei para os Titãs do Ringue, eu era o mais novo dentre os 4 que começaram. Eu tinha apenas 15 anos de idade. E eu não tinha dote nenhum para esporte. Inclusive, para quem conhece a técnica básica, o rolamento para mim era um problema. Eu não conseguia nem rolar direito. Foi mais ou menos uns 6 meses nessa batalha. Então, o começo foi basicamente sempre os treinamentos normais, né? E a gente estava em uma administração com os mais velhos do Telecat, do Ringue 12. Eles assumiram os Titãs do Ringue e a gente acabou ficando à mercê, de certa forma, desses caras na administração deles e eles na batalha de conseguir colocar um programa de TV pela RBS ou SBT-RS. No Titãs do Ringue eu tive um professor muito bom, o nome dele era Jorge Lamonte, só que o apelido dele era La Morte, porque os treinamentos dele eram muito fortes e extremamente rígidos. Ele era um cara muito rígido e, se não me engano, ele era militar. Ele era treinador do POI, de Polícia de Operações Especiais, aqui mesmo de Porto Alegre. E num treinamento dele, quando ele começou a fazer o treinamento com a gente, o André o Ogro acabou até vomitando, né, no treinamento dele da primeira vez. Eu não estava no treino, porém, ele acabou vomitando, foi o que ele mesmo disse. E logo após, eu mesmo acabei ficando um pouco ruim do estômago, justamente por causa de não ter acostumado ainda. Mas, para mim, foi muito bom, foi maravilhoso e foi com ele que eu aprendi todo o básico da luta livre. E eu agradeço muito ele, sou muito grato por ter tido essa experiência com o Lamonte. Eu lembro que com o passar do tempo, a gente começou a não querer fazer mais o Telecat de uma forma mais anos 60, 70. A gente queria modernizar. Então, a gente criou a sigla PHW, não para fazer exatamente uma federação, mas sim para demonstrar o que a gente queria e, de certa forma, mostrar para o administrador que estava lá, mostrar o produto, né? Um produto diferenciado. O fato em si é que eu lembro que uma hora eu acabei indo no treino, estava um outro colega meu na época, que eu agora não me recordo quem é, e o meu colega me puxou pro lado e disse assim, cara, eu fosse tu não ia no treino hoje. Eu estava na porta da academia. E eu falei assim, tá, mas o que aconteceu? Não, o Alexandre, que era o responsável na época, ele tá tiririca da vida, porque a gente fez uma tal de PHW, não sei o quê. Ele ficou bem chateado. Mas enfim, vamos ver. Aí eu, não, vou ficar até o final, me arrependi. Realmente eu tomei um xingão da minha vida. E eu lembro que todo mundo, ele acabou esperando todo mundo chegar no treino, disse que aquele seria o último treino dele e quem seria Titãs do Ringue iria treinar naquele espaço e quem seria PHW na época iria treinar em outro espaço. Sendo que, na verdade, quem conseguiu aquela academia, se não me engano, foi o Matheus Bauer, que, na verdade, era PHW na época. A gente chegou na sigla SW de uma forma muito estranha, na verdade. Depois que a gente saiu do Titãs do Ringue, a gente queria ter um nome próprio, obviamente, e a gente queria ter o PHW, que pra gente na época era muito bonito, o nome. Só que logo após, o Matheus Bauer chegou num fórum ou num grupo, no Orkut na época, e perguntou para eles o que eles achavam dessa sigla, né? E a resposta foi negativa, justamente porque a gente não iria fazer vários shows como hardcore e tal. Mas, também, de certa forma, tão consecutivos, né?
Só que daí a gente acabou querendo mudar o nome logo após, justamente por causa dessa crítica, e fizemos uma lista, né, de nomes, e nessa lista teve a SW e a SW foi a mais votada. Então, a gente escolheu o nome e a gente queria começar a treinar. Então a gente queria seguir mais ou menos a mesma lógica de como foi no Titãs do Ringue. Como foi a gente que tinha conseguido a academia, a gente começou a buscar academias. E, se não me engano, a academia que a gente foi treinar, não lembro muito bem o nome, mas era pela zona norte de Porto Alegre. E era uma academia até relativamente pequena, não tinha muito espaço, o teto era pequeno, não podia dar suplex alto. Então a gente tinha que fazer o básicozão do básico mesmo. Foi daí que surgiu os primeiros vídeos. Teve o SW, South Wrestling Union, que inclusive foi o Cid quem editou. E foi daí que surgiu o primeiro vídeo e a fundação do começo da SW e o começo de pegar novos lutadores justamente com esse material que nós chegamos lá. E nós gravamos lá esse material para a gente conseguir ter um destaque para conseguir novos lutadores. Então esse vídeo tem mais de 2.000 acessos hoje em dia, não é tanto, mas para quem era da luta livre na época, que não tinha material, que somente era a BWF que comandava, a gente começou a surgir de uma maneira bem espontânea e, de certa forma, tendo uma luz muito forte dentro do cenário. Eu conheci os integrantes da SW de uma forma bem normal, comum. Meu primeiro treino foi com o Sombreiro Voador, só que obviamente ele sempre foi mais velho do que eu, mas ele teve o primeiro treino dele junto comigo e consequentemente acabei achando o André, que eu tinha conhecido pelo MSN, e o Bauer juntamente com ele, justamente porque os dois já treinavam juntos, já fazia um tempo já, nos Titãs do Ringue. Então, de certa forma foi bem comunzinho, assim, não teve muitas coincidências, foi de uma forma bem mais comum. Porém, é importante destacar que o André sempre foi o destaque da força da equipe. Ele era o cara e é ainda o cara grande, o cara forte, e sempre se destacou muito pela força. O Bauer, ele sempre foi o cara muito atlético, né? Ele é alto, ele é magro, ele sempre se destacou muito por essa parte mais atleticista, de atleticismo e afins. E o Sombreiro Voador é o cara ágil e o cara que voa, o cara que conseguia, que dava várias ideias para voar, para fazer isso, para fazer aquilo. Inclusive, os administradores da equipe achavam ele muito fora da casinha. Mas eu sempre contundente, afinal, eu era muito jovem na época, não tinha talvez um senso crítico na hora para falar alguma coisa, mas na minha concepção ele sempre foi muito pé no chão, assim. Logo após a gente ter saído da parte do Titãs do Ringue, a gente foi fazer uns treinamentos, acho que se não me engano em Guaíba ou Viamão, não era Viamão, foi fazer um treinamento em Viamão, e justamente com o Lamonte, em um desses treinos a gente convidou o Cid e a equipe dele na época, que era a SAL, para fazer parte da nossa equipe, para juntar as duas federações e fazer uma coisa só. Só que não deu certo porque naquele dia o nosso treinador não foi e tinha desistido de fazer parte da equipe, de dar treinamentos de luta livre, porque num outro dia da semana a gente acabou não indo no treino, a gente não teve uma comunicação para isso, e ele acabou ficando sozinho, né, no ginásio lá sozinho, para dar treino para ninguém. E obviamente chegou no final de semana, que era o dia que todo mundo de fato podia ir no treinamento, que o Cid estava, inclusive, ele acabou não indo e a gente acabou nunca fazendo treino com ele e com o Lamonte. Mas logo após que a gente acabou fundando a federação e fazendo parte de uma academia e tendo o nome da SW já feito, a gente acabou integrando ele cada vez mais, até ensinando as técnicas básicas de luta livre, e ele acabou pegando de uma maneira bem simplona. E inclusive o vídeo que acabou saindo, né, do primeiro vídeo da SW, quem teve a ideia foi ele, quem editou foi ele, quem colheu o material foi ele. Então, talvez se a SW é o que é hoje, ou que se teve um grande avanço em equipe ou não, o grande pontapé em questão de marketing, em questão de vídeo, foi o Cid. Então, a primeira apresentação da SW, que na verdade não foi exatamente uma apresentação, foi mais uma espécie de improviso, foi dentro de um evento chamado Game Zone, que eu não sei se ainda existe esse evento, mas o
os responsáveis por esse evento são os mesmos responsáveis pelo Anime Bus, do qual a gente chegou a fazer, sim, um evento com tatames. No caso que eu estou falando, foi a primeira vez que eles tiveram contato com a gente e foi num evento, né, só de videogame, e desse evento teve um pequeno palco, bem pequeno mesmo, de madeira, de mais ou menos uns 30 centímetros, 40 centímetros no máximo. E numa dessas apresentações que eles tinham que fazer e tal, naquele palco pequeno e afins, e inclusive não existia uma arena bonita, era onde as pessoas sentavam com as cadeiras, era brita, e não tinha exatamente uma estruturação bonita para mostrar, porque, aliás, o foco era, sim, o videogame, o foco era, sim, os torneios de videogame que ia ter. Então, o palco ficou como se fosse um palco secundário, assim. Mas, mesmo assim, tinha algumas pessoas por ali em volta. E, nesse dia, teve um quadro chamado, dentro dessas pequenas apresentações que tinha, teve um quadro chamado O Melhor Golpe. E na hora me veio isso na cabeça e eu convidei o Sombreiro para ir. Falei, cara, vamos participar, eu sei que tu vai participar do evento, vamos participar desse quadro também, vamos se inscrever, vamos participar. E ele na hora ele topou, ele não pensou 2 vezes, ele topou. Ele sempre foi meio maluco igual eu. Então a gente foi no evento, achando que ia ser aquela estrutura e não foi uma coisa muito simplona, como eu estava falando antes. A gente se inscreveu para fazer o melhor golpe. E a gente se olhou e falou assim, tá, e agora o que a gente vai fazer? Vamos aplicar o que a gente já estava treinando. E ele falou, tá, então eu vou fazer uma tesoura, eu vou fazer, sei lá, vou te dar uma tesoura em ti, tu cai e rola pras britas. E na mesma hora eu pensei, caramba, eu vou me quebrar todo. Mas beleza, vai valer a pena. E daí, depois que eu rolar nas britas, tu fica de barriga para cima e eu vou dar um Swanton Bomb em ti. E eu pensei, cara, já não faltava as britas, eu tinha que tomar isso aí. Foi uma loucura fazer isso. Eu falei pra ele, tá, então eu vou te dar um golpe na época do Ryback lá, que eu não lembro o nome. E vamos ver quem é que vence então a parada do melhor golpe e tal. Ele, não, tranquilo. Aí eu, tranquilo. A gente fez esse pequeno evento. O golpe do Sombreiro foi espetacular, realmente chamou muita atenção na época. E os caras do evento chamaram também a atenção bastante deles, porque todo mundo achava que a gente estava brigando de verdade, quando na verdade não era realmente uma apresentação de luta livre. E chamaram os responsáveis ficaram por ali, tá, olhando, mas não, eles estão fazendo o melhor golpe, não é o melhor golpe que a gente está fazendo, então é o melhor golpe. Só que achavam que ia chegar lá na frente e ia fazer Hadouken, ia fazer Shoryuken, ia fazer o escambau lá, menos um golpe, de certa forma, de verdade, com queda, com alguma coisa assim. A gente chegou lá e fez o golpe com queda. E chamou muita atenção, obviamente. Então, eu lembro que o Sombreiro fez o dele, me machuquei, inclusive, eu cortei a mão, assim, não cheguei a tomar ponto, mas cortei a mão até profundamente. E o Sombreiro, e eu joguei o Sombreiro para trás e tal, e o palco quase quebrou, assim. Foi bem louco essa parte. E, para fins de curiosidade, o Sombreiro acabou ganhando como o melhor golpe e tal. Eu até tirei o sarro da cara dele que só os menorzinhos que ganham, os grandes não ganham nada. Minha primeira luta foi contra o André o Ogro, no Festival do Japão, não lembro mais ou menos a data. A gente tinha se preparado um pouco antes, diferente do primeiro evento que a gente fez. A gente tinha se preparado um pouquinho antes, alguma marcação e tal. Teve tatames, foi bem interessante, bem bacana. E eu lembro que tanto eu quanto o Ogro a gente queria colocar uma história, inserir uma pequena história, nem que seja para uma luta só. E daí o André teve a brilhante ideia de falar sobre anime, falar que quem gosta de anime é viado, essas coisas. E eu lembro da reação da plateia foi muito negativa e a gente chegou no ponto aonde a gente queria. Porque, indiferentemente se a gente fizesse uma luta boa ou maravilhosa ou mais ou menos, aquela luta já ia chamar atenção, porque na época nós éramos os 2 mais pesados da equipe. E essa luta ia ser vendida como os 2 mais pesados da equipe, justamente. Ia ser o main event do evento. E então, de certa forma, no momento que ele vendeu isso, eu não precisei fazer muito para ser, de certa forma, um mocinho da luta. E eu lembro que a gente estava no palco, esse palco já era bem maior,
E o André olhou para mim e disse assim, cara, o palco não vai nos aguentar. A gente vai ter que fazer no chão. Eu falei, tá, tu quer dizer que a gente vai ter que pular mais ou menos 1 metro e pouco lá no chão e fazer a luta que a gente tem que fazer até o final no chão? Aí ele, sim. E eu, beleza, vamos fazer. Obviamente eu tava bem nervoso quanto a isso e eu tava com um problema de risco de lesão, obviamente, porque era, era chão de ginásio, não tinha, não tinha tatame ali onde a gente ia cair, literalmente. Então a gente começou a luta em cima do palco e daqui a pouco a gente se jogou, né? Teve uma marcação que ele se jogava para baixo e eu só pulava e caía em pé e tal. Ele me deu algum golpe bem forte, inclusive na hora, e eu caí com paleta e tudo no chão. E logo após eu teve a venda do pessoal querendo o rusher que vença e eu acabei dando o finisher na época que eu utilizava e ganhei a luta. Mas foi uma ótima luta, eu gosto muito dessa luta. Então, da mudança do tatame pro ringue foi bem interessante como foi. Eu lembro que eu tinha feito essa luta com o André, que na minha opinião foi uma luta boa para a primeira vez, e tanto a minha primeira vez, quanto a apresentação como a primeira vez também do André, eu acredito. E a gente tinha feito essa luta de uma forma mais ou menos improvisada, só que a gente tinha se preparado um pouquinho, mas a gente teve que improvisar, como eu tinha comentado antes. Logo após esse evento, a gente foi convidado também para fazer o Anime Bus. E nessa luta também fui o main event dessa luta contra o Fausto, que na época quem fazia era o Ismael. E eu lembro que a gente fez uma pequena marcação na época, que também foi com tatame. E foi interessante a luta e tal. No modo geral, a luta deu tudo certo na luta e a gente conseguiu fazer coisas bem boas. Logo após essa parte, a gente também fez o Animatinha, que foi um evento no meu bairro, onde eu moro. E foi muito bom, muito positivo, o público gostou bastante. Daí nessa luta em específico teve realmente o sangue, teve realmente a parte de blend, que a gente chama, né, de cortar a testa e afins. E eu lembro também que nesse dia foi muito interessante, não só pela luta, mas pelo contexto geral de como foi o evento. Porque a gente chamou a atenção de tantas pessoas que estavam ali, que quando a gente saiu dali e foi pro camarim, muitas pessoas queriam bater foto, principalmente com o Cid, que tinha literalmente sangrado, né? A cara tava banhada em sangue ali. E quando chegamos no camarim, aí chegou mais uns 2 colegas que já sabiam mais ou menos fazer ali tal, curativo e tal. Ou improvisando, pelo menos a gente estava querendo improvisar, fazer com que aquela situação não parecesse ser o que ela era mesmo, né? E eu lembro que vieram 2 diretoras falar com a gente, não, mas o que aconteceu, que absurdo e tal. E eu lembro que eu cheguei nelas e eu cheguei para falar alguma coisa, elas falaram, não, mas eu quero falar com ele. Não, não, mas a senhora vai falar comigo, porque deixa que ele agora está se tratando, né? Ele precisa fazer um curativo ali para tomar ponto depois. Vamos conversar lá fora, que eu vou lhe explicar o que aconteceu. Então, mas no final deu tudo certo. Eu expliquei que é como se fosse um artista circense, quando tu está em cima de uma corda, tu pode muito bem treinar para aquilo ali depois de muitos e muitos anos e tu pode, obviamente, cair, né, e se machucar. No caso ali, foi feito o que foi a proposta realmente por trás dos bastidores foi feito, só que talvez com um pouco mais de intensidade do que deveria ter ocorrido. Mas no final deu tudo certo, o Cid depois foi para o hospital e tal, tomou alguns pontos, se não me engano, né? E eu também era para ter sido cortado e ele me cortou, realmente acabou sendo realmente cortado. Só que alguma coisa aconteceu que eu acabei não sangrando e eu inclusive até apertei para ver se sangrava alguma coisa e tal, mas realmente acabei não sangrando. Mas sim, realmente acabou ficando até alguma coisa na minha testa e eu tive que passar álcool e foi uma coisa bem intrigante para a época. E logo após esse evento, a gente já conseguiu, não demorou muito, a gente já conseguiu um ringue, eu consegui um patrocínio, né? E eu consegui R$ 1.000 por 4 meses, né? E eu falei pro pessoal que, caras, vamos tentar, cada um dá 500, vamos juntar dando 500 pila. E na época a gente tinha já uma equipe já mais ou menos grande, assim, com alunos e tal, já tava com a academia, já tudo mais ou menos estruturado para chegar um ringue pra gente começar a fazer os shows. De certa forma, um pouco mais profissionais, né? Então,
chegou, esse dinheiro, chegou a oportunidade de ter um ringue, eu fui lá, negociei com o cara, conseguimos o ringue. Depois de mais ou menos uns 2 meses, a gente já tinha já o ringue em mãos e eu consegui o contato de um clube, onde a gente foi para levar o ringue para esse clube e a gente ficou durante um bom tempo, né? Depois que a gente pagou o cara, né? Pagamos os 4 meses e tal, a prestação. E lá nesse clube a gente ficou um bom tempo tentando. Eu lembro que a gente passou uma tarde inteira para conseguir ver como se monta o ringue. E eu ligando pro cara e dando WhatsApp, essas coisas, para tentar ver como funciona essa questão de montagem do ringue e afins. E ele falando, cara, vocês vão conseguir, cara, qualquer coisa tu me manda foto, cara, qualquer coisa não sei o quê. Só que, né, foi bem complicado. E a gente passou uma tarde inteira montando o ringue. Eu lembro que foi bem doloroso. Depois que a gente montou também o ringue, a gente ficou muito feliz, né? E a transição, né, dessa parte de ter tatames para depois ter um ringue foi muito bacana, porque a gente vê, de certa forma, um esforço sendo recompensado, né? E que por mais que a gente realmente não tenha, na época, tanto recurso, hoje em dia também não tem tanto recurso, mas na época, não tendo realmente quase nada de recurso, a gente conseguiu colocar, a gente conseguiu ter um ringue, né? E colocar ele, fazer pelo menos alguns shows com ele, né? E o primeiro evento com o ringue foi o Madrugada Duro na Queda, e foi um evento inclusive no gasômetro, e foi um evento muito bom, porque foi bem de madrugada mesmo, como o próprio nome já diz, e foi bem interessante, as pessoas gostaram bastante de ter um ringue lá e tal, de fazer os shows, de ter lutas diferenciadas e afins. É uma coisa diferente de ter, né? Sempre foi. Só que a gente acabou tendo muitas dificuldades com o pagamento do próprio estabelecimento, né? Que não precisava pagar alguma coisa, mas sim o pagamento para fazer o show. E essa questão também do carreto, que sempre foi uma questão muito complicada para a gente, porque a gente realmente, ninguém tem uma estruturação, como eu disse antes, dentro da equipe. Então, a gente precisava sempre de terceirizar sempre essa parte, e o gasto maior sempre foi esse. Sempre foi a questão realmente de arrumar o ringue depois de ter feito um show com ele, e logo após pagar o transporte dele para algum lugar. Obviamente, nunca são lugares perto, então, quanto mais distante, mais caro fica. E, obviamente, sempre foi caro manter o ringue. Bom, eu me considero um cara muito privilegiado, porque realmente eu nunca me lesionei tão fortemente assim. Eu acredito que a pior lesão que eu já tive foi num treinamento normal, onde eu fui aplicar um Shine Wizard num colega, e o colega acabou não caindo de uma forma correta, eu iria cair em cima dele, e eu, para proteger ele, eu girei com a cintura, meio que caí girando, e eu acabei literalmente sentando em cima de 3 dedos do meu pé. Então eu acabei inchando bem, ficou extremamente inchado os 3 últimos dedos do meu pé, e eu fiquei mais ou menos nada por mais ou menos uns 3 meses, mais ou menos. Mas eu nunca me lesionei gravemente. Uma lesão que me marcou bastante, que eu acredito que seja parte culpa minha, foi uma lesão que eu tive com o Cid. E eu lembro que foi num golpe que eu estava querendo fazer, alguma coisa assim, e eu ergui ele, né, no ombro, e no momento que eu fui para cair, para jogar ele de frente, eu acredito que ele não girou junto comigo, ou eu não consegui ter força para girar ele, não lembro, faz muito tempo isso. E ele acabou batendo literalmente o pescoço no tatame. E eu lembro que essa lesão foi muito radical na vida dele, porque ele realmente ficou bem trincado, assim, teve que fazer cirurgia, não sei muito bem, mas ele teve que... Eu lembro que ele brincou muito comigo depois, logo após, que ele ia me mandar os boletos das massagens que ele tinha que fazer aqui, alguma coisa assim, que ele ia me mandar o boleto, me pagar, não sei o quê. Mas ele nunca fez isso, mas foi um dia de muito susto, e eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu fiquei bem triste, eu falei com a minha esposa sobre isso, e eu lembro que eu nunca mais fiz esse golpe na minha vida, nunca mais tentei. Eu lembro que quando eu fiz o Rusher, era para ser um velho brigão, né? Apesar de eu na época ser mais novo que os meus colegas,
e ainda sou, obviamente, mas era para ser um velho brigão, era para ser um cara da força, e um velho que não pensa muito e que já ia brigando e tal, que faz uma cara meia louca e simplesmente brigasse por brigar. Só que na época eu pensei, cara, eu preciso fazer um face para a federação, porque a federação não tem um herói, né? Então, de certa forma, o André, que começou também essa questão comigo, justamente pela primeira luta, dele me colocar como um herói, e logo após a gente começar a criar uma expectativa diferenciada para o Rusher começar a ser um herói, um face, né, como a gente chama. E só que acabou que não deu muito certo, eu acabei não ganhando muito destaque, obviamente, por isso, e hoje eu vejo o porquê. Eu comecei a pesquisar bastante sobre luta livre em modo geral, e eu tive um feedback muito positivo, inclusive, de lutadores de nome, assim, como Super Crazy, como Dick Togo, que são lutadores, assim, que já trabalharam em federações grandes, e eles me deram um retorno, assim, obviamente, normalmente os caras que têm nome são um pouco ríspidos no que vão dizer, mas eu encarei isso de uma forma muito positiva, até porque eu precisava aprender alguma coisa, eu precisava buscar uma nova roupa, eu precisava buscar uma coisa nova, eu precisava abraçar o que eu era. De certa forma, o meu primeiro plano nunca não aconteceu naquele momento, mas eu precisava fazer o que a federação estava precisando, o que na minha cabeça a federação estava precisando, não o que realmente talvez necessitasse na época. Então, eu cito que teve uma segunda fase do Rusher, que foi em 2016, que foi quando eu larguei o colete, né? Eu raspei o cabelo, deixei a barba crescer, e daí eu me tornei um dos maiores heels da SW. Não só pelas minhas palavras aqui, mas justamente teve vários lutadores e a questão também da administração da SW sempre concluiu que o Rusher sempre foi um cara com uma feição bem interativa, né? E teve bastante caricato, né, na questão toda da face, né, de colocar sempre o Rusher à frente. Então, quando veio a proposta de eu fazer a dupla com o Khan, quando a gente formou a Total Destruction, a gente já pensou, eu estava todo receoso para colocar o que eu já estava pensando na época em prática. Aí eu lembro que o Khan chegou para mim e disse assim, ô Edu, na boa, para de achar que tudo é clichê, cara. Coloca o que tu já pensou em prática. Esse é o momento que tu tem para criar. E acabou. Não pensa muito, só faz. E eu peguei o que ele falou, obviamente de uma forma bem ríspida na minha cabeça, e eu acabei colocando em prática o que realmente eu achava. Tudo que ia ser clichê na minha cabeça, eu coloquei em prática. E acabou não sendo, né? Então, eu concluo que o Rusher teve a fase de querer ser um herói e logo após ele desceu, de certa forma, para ser um vilão, né? E talvez um dos principais vilões da empresa. Então, nossos recursos sempre foram muito poucos e escassos, né? A gente nunca teve, de certa forma, um arrecadamento muito grande. O que eu lembro foi que a gente não tinha muito aonde gastar o dinheiro no começo antes de ter um ringue. E mesmo assim a gente já estava fazendo as aulas e afins. A gente juntou um bom dinheiro até, na época, para começar a fazer as aulas e afins. Então, logo após a gente ter gastado com o ringue e com os shows para fazer com o ringue, a gente acabou ficando com menos recursos ainda. E logo após a gente, para manter o ringue e para pagar os carretos que necessitavam para fazer os shows, a gente não teve como ter esses recursos. Então, a gente tinha um recurso do caixa da SW e, ao mesmo tempo, a gente tinha que tirar do bolso para conseguir não zerar o caixa, né? E até hoje a gente está assim, realmente, justamente por causa dessa questão da falta de patrocínio. A gente sempre buscou, eu lembro que o Bauer sempre buscou muito essa questão dos papéis para trazer patrocínio para a federação, tentar a Lei Rouanet, essas coisas, mas infelizmente nunca aconteceu, nunca saiu do papel, sempre foi muito escasso mesmo essa situação. E infelizmente a gente até hoje não conseguiu ainda uma arrecadação forte, porém, contudo, o nosso treinamento onde a gente faz os treinos e afins, sempre foi a maior arrecadação de dinheiro. Sempre foram os treinos da SW. Apesar de a gente não estar ganhando muito com isso, mas a gente acaba
tendo um maior retorno, bem dizer, só com os treinamentos físicos, ou com o treinamento de pro wrestling em si, do que exatamente com shows. Afinal, a gente sempre pagou para fazer show, nunca foi pago para fazer um show. Então, por mais que os recursos estejam escassos e a gente nunca foi pago para fazer luta livre desde o começo até hoje, eu acredito que o sonho de se tornar um lutador, o sonho de fazer acontecer, principalmente na minha vida, sempre foi muito mais forte do que qualquer recurso financeiro, do que qualquer recurso, do que qualquer plano de saúde. Eu acredito que fazer luta livre, desde quando eu tinha 13 anos, sempre foi o meu sonho e provavelmente sempre será. Eu acredito que a questão toda de fazer luta livre é muito mais do que ganhar dinheiro, porque tu tem que entreter o público, tu tem que fazer o que é bom também para ti. O teu interesse está nisso. A maneira de como tu quer fazer também. Eu acredito que todo lutador que entra no negócio só pelo dinheiro acaba nunca ficando, não só na questão brasileira, mas acredito que em outros países também, mesmo tu recebendo dinheiro para fazer luta livre, eu acredito que o cara nunca consiga ficar fazendo uma coisa só. Eu acredito que a luta livre não é só questão de dinheiro, mas é uma questão também de foco, persistência e muita garra. Porque fazer luta livre, principalmente no Brasil, realmente tem que ser um guerreiro. Então, a questão dos treinos é bem tranquila de comentar. Como eu disse, os primeiros treinos foi feito pelo Lamonte na época dos Titãs do Ringue. Sempre foram muito fortes e escassos, extremamente rígidos, para que a gente consiga realmente fazer o melhor movimento possível, chegar na plástica do golpe, ter uma boa mentalidade para conseguir fazer as coisas. Porém, contudo, todavia, logo após a gente ter assumido, né, os treinamentos, nós quatro, digo eu, Bauer, Ismael, André o Ogro e Sombreiro Voador, a gente ficou perdendo aos pouquinhos essa parte e a gente começou a focar mais em relação a golpes e afins e não tanto na questão física, né, do que realmente era necessário para a gente conseguir ser realmente bons lutadores, né. Então eu lembro que teve uma parte muito forte da questão do Bauer ter assumido os treinamentos, principalmente aqui no centro, onde a gente treina atualmente, na rua Siqueira Campos 944, né, na academia Biofit. Então, que na época era Unitrainer, né? Porque ele dava treino, era Unitrainer o nome da academia. E logo após que se tornou Biofit, eu acredito que só mudou a administração, mas é a mesma localidade. Eu acredito que o Ismael acabou assumindo e veio uma parte muito forte teatral, junto com a questão de mais informações de como fazer golpes, como fazer coisas básicas de luta livre. Atualmente, quem está dando os treinos é eu, né? E o Khan, né? O Khan que é o responsável. E quando o Khan não pode, ele acaba colocando alguns lutadores também à frente para colocar, né? Para fazer os treinamentos, enfim, afins. Mas eu normalmente estou bem fixo assim nos treinos e eu tento trazer um pouco do Lamonte, do que foi bom para mim, inclusive no treinamento físico principalmente. Pesquiso bastante seminários, né, de lutadores com nome como Christopher Daniels, Samoa Joe, que na minha opinião são referências em seminários e pesquiso bastante eles para colocar em prática, né, treinamento físico da SW, psicologia, de golpes e afins, como aplicar, como não aplicar, fazer treinamento também de promos, né? Então, eu acredito que isso tudo acaba sempre agregando cada vez mais. E até o momento, acredito que eu esteja fazendo um bom trabalho. Partindo do princípio que poucas pessoas conhecem realmente a luta livre, o pro wrestling, né, a luta livre e afins, o público em si, querendo praticar essa arte, realmente ele já é bem pequeno. Nessa questão de ser bem pequeno, também existe, né, o risco dessas pessoas não serem exatamente de Porto Alegre, de serem de localidades que passam, né, do Transurb, né, que o Transurb vai até Novo Hamburgo. Então, normalmente essas pessoas são infelizmente bem mais, assim, vão bem além, assim, em cidades bem interiores mesmo.
Então, eles até entram em contato conosco para saber data, saber horários e afins. Muitos deles acabam realmente não vindo, não pegando ônibus e não vindo. Esse é um dos motivos, né, de tanta desistência. Muitos dos caras que acabam, infelizmente, dando em contato são caras de São Paulo também. São caras que não sabem, né, que nós somos de Porto Alegre. Nós sempre enfatizamos, né, que somos de Porto Alegre e afins. Mas muitas pessoas acabam entrando em contato e achando que nós somos de São Paulo ou do Rio de Janeiro e afins. Então acaba não dando certo essa questão da distância, né? Muitas pessoas também acabam entrando, né, para a equipe, fazendo o primeiro treinamento, mas acham que é uma coisa e não é, né? Nós já tivemos alunos que chegaram no treinamento e olharam e acharam que a luta livre era, de certa forma, de verdade, né? Que era, de certa forma, que o soco realmente, a gente queria machucar o colega, que a gente ia realmente ensinar a como o cara deve realmente bater em alguém e afins. Quando, na verdade, é um show, é um espetáculo, né? Então, muitos dos caras acabam também desistindo por isso. Outras pessoas, por ser pro wrestling também, muitas pessoas acham que é só wrestling, que é a greco-romana e afins. E chegam lá achando que era só greco-romana, acabam também não ficando. Mas a grande maioria desse pessoal são pessoas que normalmente já sabem do que se trata, já sabem do que realmente é. Tudo, chegam lá e acham que não precisam ter um bom condicionamento físico, que não precisa saber falar, que não precisa saber se expressar, que não precisa saber rolar ou até saltar e afins. E acabam realmente desistindo porque isso, na minha opinião, na minha sincera opinião, é muito básico. É o básico do saber esse tipo de coisa. Então, há uma desistência muito forte por causa disso. Fora também as questões de sempre estar machucado, porque na luta livre, por mais que a gente não queira que aconteçam acidentes ou que não queira que acabe também não acontecendo acidentes, o treinamento prático, na prática que tu vai acabar pegando o que realmente é uma queda, o que realmente é uma tesoura, o que realmente é um power slam, né, um body slam e afins. Então, nessas quedas que os caras acabam caindo, eles podem cair de uma certa maneira de mau jeito, acaba, né, dando uma doída, as costas não estão preparadas para aquilo, então realmente chegam em casa, tomam 2 Dorflex, dormem só no outro dia que vão acordar. Eu sei porque aconteceu isso comigo mesmo, é normal acontecendo desde o começo, só que nem todo mundo realmente está disposto a realmente passar mais ou menos uns 5 ou 6 meses com dor, né? Então acaba realmente ficando com bastante dor, o que é normal, só que talvez não seja realmente o objetivo delas. O que eu acredito é que os lutadores que realmente estão conosco atualmente, que estão com a gente com mais de um ano, né? Eu acredito que esses caras realmente queiram fazer luta livre, realmente queiram ser lutadores profissionais de verdade, assim, que realmente queiram fazer parte, né, não só da federação, mas sim fazer luta livre de uma forma correta e de uma forma que realmente faça diferença no nosso país. Da maneira como a gente aprendeu sempre foi telecat, né? As tesouras sempre bem colocadas na parte da canela, né? A tesoura não era toda a parte da cintura que vinha, era só a canela, né? O balão, né? Eu mesmo falo nomenclatura de telecat até hoje, balão, roda gigante, essas coisas. Claro que existe uma diferença muito grande, né, para o pro wrestling, e é o que normalmente a gente pratica, né? Que no caso, além das nomenclaturas, né, que é o básico, mas sim a questão toda da técnica, né? Eu acredito que os americanos acabaram inserindo, de certa forma, uma coisa mundial, né, de algumas técnicas serem realmente mundiais para que o lutador japonês lute com o lutador americano, para que o mexicano não se perca no México, aliás, para que o mexicano não se perca no Japão, né? Fazendo com que haja, de certa forma, uma interação e uma facilitação na hora de marcar uma luta. Então, toda essa questão de algumas técnicas serem realmente mundiais, né, para que ocorra, de fato, ter uma estética melhor na luta
e que isso, obviamente, na época, né, do telecat não tinha, né, que não existia tanto o chain wrestling, como a gente chama hoje, que são técnicas, né, de chaveteio, como antigamente eles faziam um pouco do chaveteio, mas não era tanto. Enfim, é diferente a maneira, o jeito de conduzir, de como acaba uma luta. Por exemplo, não existiam golpes que realmente finalizassem o oponente. Toda a luta no telecat era uma luta ocasional, né? Ou seja, era uma luta do qual ocasionalmente, tu acaba terminando a luta. Ou seja, ou tu terminou num roll-up, ou tu terminou numa submissão mista que uma hora tu tentou fazer e tu conseguiu, e daí tu foi lá e fez. Ou tu não foi uma coisa exatamente marcada com um golpe que é a tua marca registrada. Na verdade, não existia muito isso. Talvez alguns lutadores até aderiram a isso aí, justamente porque nessa época o pro wrestling já estava muito em alta. Mas o que eu acredito é que principalmente os brasileiros não tinha muito isso, não tinha tanto essa marcação assim de momentos de luta para que a gente consiga montar a luta, para que tanto o lutador brasileiro lute com o lutador mexicano, quanto o lutador mexicano lute com o lutador japonês e o japonês com o americano. Então não existia esses padrões. Então a SW, no momento que a gente fez um treinamento muito bom com o Bruno Astro, que o Bruno acabou vindo dos Estados Unidos, né? O Bruno Astro foi um lutador que teve uma experiência muito boa nos Estados Unidos, e ele é aqui de Tramandaí, daqui mesmo do Rio Grande do Sul, e ele passou essas técnicas básicas, né, de pro wrestling, o que facilitou muito a marcação de luta, e na minha concepção modernizou melhor ainda a SW, que já vinha com essa proposta de modernização. Então, vendo, né, essa parte de modernização também com o Bruno, a gente acabou tendo alguns padrões assim mudados e moldados e lapidados para que a gente chegue no produto que é hoje, né? O cinturão hardcore nasceu de uma ideia que a gente idealizava desde a época da PHW. Que era fazer lutas hardcore, chamar atenção, fazer o público realmente chegar naquele patamar de ficar, isso aí deu problema, mas na verdade não deu, entre aspas, né? Então essa questão toda de fazer realmente uma luta hardcore, fazer lutas hardcores e afins, veio mais ou menos nessa pegada, justamente por causa do cinturão. Quando no momento que a gente teve um ringue, depois de muito tempo, a gente teve o ringue, então a gente já pensou, vamos então voltar essa pegada do hardcore, inserir o cinturão hardcore para que a gente já entre nessa pegada do hardcore e tal. Então, de certa forma, o cinturão hardcore, na verdade, era uma desculpa para a gente fazer uma luta hardcore. Não era exatamente um produto que a gente queria oferecer todo o tempo. Se o sigla da SW continuasse PHW, obviamente, essa sigla, toda a luta da PHW tinha que ser hardcore. Então, o cinturão veio com a desculpa, na verdade, de sempre se fazer uma luta hardcore, né? Então, ele acabou, né, ficando com o tempo um pouco de lado, justamente porque teve uma alta muito grande na luta livre japonesa, né? Isso mundialmente falando, com as lutas 6 estrelas de Okada e Ômega e afins. Então, de certa forma, o hardcore, em modo geral, ficou meio de lado justamente por essa técnica e essas técnicas de se fazer uma boa luta, mesmo sem precisar cair numa mesa com fogo ou precisar se quebrar com lâmpada e afins. As técnicas básicas e sempre bem feitas sempre vão fazer uma ótima luta, sem precisar realmente ter absurdos, né, de certa forma, em ringue e tal. Então, eu acredito que a SW acabou pegando também essa pegada de fazer lutas mais técnicas e mais pro wrestling mesmo, do que realmente fazer lutas hardcores e fortes, né? E claro que sempre vão chamar atenção, por pequenos adereços. Só que a gente também chegou à conclusão que esses pequenos adereços também podem ser técnicas básicas de luta livre, marcações básicas de pro wrestling, que fazem com que o show fique grande como sempre foi.
Então, a SW sempre teve esse problema de trazer mulheres, né, para a equipe e tal. Eu acredito que o principal problema sempre foi, infelizmente, um idealismo errôneo da parte da mulherada que acha que, infelizmente, vai ser uma coisa, o treinamento físico e técnico da SW, e acaba não sendo, né? Muitas delas acabam até fazendo a primeira aula, mas acabam saindo justamente porque realmente as lutas, elas, não as lutas em si, mas o treinamento em si, ele é um treinamento um pouco rigoroso, né? Mas eu acredito que o que falta também é uma questão também de divulgação, né? Infelizmente a SW está sempre estagnada bastante no YouTube, em, em rede social e afins, e acaba esquecendo que existem outras maneiras também de divulgar a luta livre, como cartazes e afins. Então, infelizmente a gente não focou, né, muito nessa parte. Mas também falta divulgação, falta também a mulherada também ter bastante falta a mulherada ter um pouco mais de atitude também, de querer fazer luta livre. Porque se realmente você quer fazer luta livre, indiferentemente de sexo, tu vai fazer, né? O que eu vejo é que a maioria realmente tem uma idealização de que o que é a luta livre e acaba não ficando. Depois da primeira aula grátis, acaba realmente saindo, né? Então, infelizmente, sempre teve muito esse problema. Então, o primeiro logo da SW foi baseado bem na ideologia do PHW, né? De que a gente queria fazer uma coisa mais underground, mais hardcore, mais pegada. Como eu disse, com o passar do tempo, a gente acabou ficando mais técnico, tendo mais acesso a informações, gostando mais de lutas mais técnicas, enfim, né? E tendo mais ênfase, né, nessas técnicas básicas de pro wrestling e afins. Então, o logotipo, a atualização do logotipo foi muito necessário e teve também alguma coisa referente à faculdade também de marketing de alguns colegas nossos, de amigos próximos à SW, e eles acabaram querendo criar esse novo logotipo da SW. E a gente queria um logotipo que desse para colocar, que mudasse cor, que dava para ser bem moldável, né? E que tem uma pegada mais moderna mesmo, uma pegada mais diferenciada, né? Então eles vieram com esse nosso novo logotipo, né, da SW, e eu sinceramente gosto muito mais desse atual do que o antigo. A nova pegada da SW, de gravações e tal, que a gente tentou fazer um pequeno um pequeno programinha, entre aspas, no YouTube, que a gente fez uma divulgação do Festival do Japão e tal, que a gente ia fazer as lutas e tal. E a gente fez num estúdio, lá perto lá do gasômetro, perto não, no gasômetro em si, um estúdiozinho pequeno. E nesse estúdio passava bastante criança. A gente estava indignado aqui, meu Deus, cara, a gente estava gravando ali as coisas, ficamos praticamente 9 horas para gravar uma entrada básica de programa. E passando um monte de criança e tal. E daqui a pouco o André falou, cara, vamos fazer o seguinte, deixa a entreaberta aí, deixa que eu resolvo. Ele ficou de costas, um pouquinho, mais ou menos uns 2, 3 metros de distância da porta, de costas, e ficou, botou um pé numa cadeira e ficou fingindo que estava ajeitando o coturno, a bota que ele estava. Só que o problema é que no momento que ele jogou bem o corpo para frente, apareceu ali o belo cofre do André, né? Realmente uma bunda bem grande, né? E o pessoal estava passando e daqui a pouco teve um que teve a infelicidade de abrir e olhar para aquela situação ali. E se já não bastasse olhar para aquela visão do inferno, o André olhou para trás e disse assim, tudo bem, beleza? O moleque literalmente fechou a porta correndo e saiu gritando, enquanto todo mundo caiu na gargalhada com essa situação. Eu acredito que foi a situação mais engraçada que eu já passei, que eu fui testemunha dentro da empresa. Me recordo de uma vez a gente estar num churrasco da SW, que a gente sempre fazia essas comemorações pequenas, e
E numa dessas comemorações pequenas a gente tem, para quem não sabe, a gente tem um comentarista que é o Casale, e o Casale trouxe um amigo dele para comer junto com a gente, afins, confraternizar e tal. E a gente, não, beleza, vamos lá. E aí ele chegou lá na casa, e onde inclusive era a casa do Ismael na época, e a gente, enfim, a gente foi fazendo as coisas e tal, foi comer e tal. Só que ele foi bebendo, bebendo, bebendo. Daqui a pouco ele dormiu na mesa, comendo carne. E eu olhei aquilo ali e fiquei quieto, bom, beleza. Não vou me meter, né? Coisas normais que acontecem, por que não? Logo após, o cara acorda e a gente estava comentando sobre um possível patrocínio por uma questão também da questão Lei Rouanet. A gente estava comentando, debatendo um pouquinho, sem muita discussão, mas debatendo um pouquinho. Daqui a pouco esse cara acorda e do nada começa, por que vocês não sabem? Por que isso que vocês fazem não é esporte? Se vocês colocarem como arte marcial, não vai vender. Por que não sei o quê? Se vocês não colocarem como arte marcial, não vai vender. Vocês têm que colocar como arte marcial, porque não sei o que, não sei o que. E debateu literalmente de uma forma extremamente inaceitável, assim, porque, bem dizer, a gente estava numa confraternização e pensando um pouquinho, né, de como é que vai ser o futuro da federação. E aquilo ali veio com uma confusão. Logo após, eu lembro que quem comprou a briga um pouco foi a questão do Ismael. E o Ismael começou a discutir um pouco com ele, debater um pouco. Ele falou, cara, eu sou da educação física, então eu posso dizer pra ti que a luta livre talvez não se encaixaria muito bem como arte marcial, ou talvez como esporte, porque a gente acaba não tendo regras específicas e colocadas em um órgão, de certa forma, para ser realmente um esporte. Então não pode ser, teoricamente falando, ser classificado como um esporte. Mas é uma prática que pode ser levada como um atleticismo, alguma coisa assim, mas não exatamente um esporte, uma modalidade de esporte. Só que o cara insistiu e debateu e debateu. Bom, o que eu lembro é que realmente pediram a minha opinião no meio desse pequeno caos que teve, e eu olhei e falei assim, caras, até agora eu não vi a gente discutindo nada realmente relevante, até porque a gente não está aqui para discutir o que a gente está realmente fazendo, a gente já sabe o que está fazendo. O que a gente quer realmente aqui é tentar construir datas para a gente chegar chegar numas datas para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho, né? Para a gente administrar algumas coisas e ter algumas coisas a mais, assim, tentar caminhar aos pouquinhos e chegar no objetivo que é realmente ter um bom dinheiro para conseguir fazer um bom show. E aí todo mundo me olhou assim, e o cara continuou discutindo comigo, eu fiquei quieto, não quis discutir e tal. A única coisa que eu sei é que realmente esse foi o pior churrasco que eu já participei na minha vida. E foi bem complicado essa parte, assim, porque realmente a gente não precisava de um cara que nem nos conhecia dizer exatamente o que a gente fazia e como a gente fazia. Um belo dia eu estava em casa e eu estava vendo um programa de luta livre, né, de luta livre e tal. E eu achei que era mexicano, porque obviamente, né, a voz era bem espanhola, falando com um sotaque bem forte, inclusive. E eu estava olhando ali as lutas e tal, achei interessante, assim, e tal. E quando eu descobri que era um programa argentino de luta livre. Eu fiquei muito feliz de ter visto, né, isso. Logo após, comentei com um amigo meu, que é o senhor senhor Rubem, que ele fazia um personagem de luta livre, que é também lutador argentino, né? Mas fazia um personagem bem ríspido, tipo meu, bem parecido com o meu, assim. E ele, como meu amigo, assim, ele falou, não, mas essa é a luta extrema e tal, eu conheço o responsável, tu quer que eu te indique? Aí eu, olha, não era a intenção, mas, pô, se o senhor puder, né? Ele, não, tranquilo, eu te indico sim, eu conheço o trabalho, irmão, tamo junto, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem. E eu pensei, não vai indicar, vai esperar, vai demorar pra caramba. Quando o cara indicou, veio um baita um negão forte pra caramba, pegou e me adicionou no Facebook, comecei a falar com ele e tal,
e ele gostou de mim, né, e tal, gostou da luta. Eu mandei o link da luta para ele, da Total Destruction. A gente tinha feito apenas uma luta só, e eu já tinha mandado já o link dessa luta, e ele acabou gostando dessa luta, assim. Então, nesse meio tempo, ele acabou querendo a Total Destruction nesse show. Só que ele queria fazer uma coisa mais especial, não precisa ser exatamente um evento que tenha uma história com a Total, mas sim um evento especial que reúna, né, alguns lutadores de fora para que alguma coisa seja feita. Então, a gente esperou um ano para depois a gente ser chamado para a luta extrema. E eu lembro que nesse um ano, eu e o Khan, e eu falando com o Khan e falando com o Musambi, que é o cara que me adicionou, e falando com ele, Khan, tu já tem o dinheiro, vamos juntar um dinheiro e tal pra gente ir, cara, é uma oportunidade única. E o Khan, tá, vamos indo aos pouquinhos. Falta em si que a gente juntou e a gente foi de ônibus, daqui de Porto Alegre pra Argentina. Foram 22 horas de viagem. Eu e o Khan, a gente nunca ficou tão desconfortável na vida. Afinal, eu e ele fomos um do lado do outro e foi horrível. Obviamente, chegou uma parte na viagem que depois de mais ou menos umas 14 horas, a gente teve a brilhante ideia de um ir para frente e o outro ficar, né, um à frente do banco e o outro ficar atrás para ficar mais confortável, para conseguir pelo menos caber os braços, né? Mas, enfim, foi uma viagem bem desconfortável, mas pelo menos nós chegamos no objetivo. Quando chegar lá, teve um amigo meu, virou um amigo meu, no caso o Benjamin, que ele faz o Benjamin Stolo, que é o atual campeão, inclusive, da luta extrema. Ele virou muito amigo meu e a gente conversou bastante na Argentina. Ele me mostrou onde é que era o hotel que a gente ia ficar e tal. E a gente foi nesse hotel. Só que teve um pequeno problema, a gente não sabia falar muito bem espanhol. E eu me virei no portunhol. E eu lembro que no momento que a gente entrou no hotel, né, para descobrir onde é que era o quarto e afins, a moça nos perguntou se queria uma cama de casal ou separado. E a gente se olhou e pensamos, cara, eu acho que ela tá achando que a gente é um casal. E daí a gente, não, é separado, duas camas separados. Aí ela, sim, não tem problema. Não. Aí a gente foi. Chegamos lá, cartãozinho e tal, entramos, que não era chave, era cartãozinho e tal. E ficamos lá, né, no outro dia que a gente ia fazer o show, logo após a gente comeu alguma coisa, saímos de lá, fomos no restaurante, voltamos, comemos alguma coisa, fomos pro show. Quando chegou lá, teve um lutador que nos pegou de carro, inclusive, para ir no show. E chegamos lá, era um ginásio bem grande, assim, e literalmente 1/3 do ginásio era onde ficava a luta extrema. A gente achou muito interessante de como eles organizam aquilo. Porque é como se fosse uma parte de um ginásio. É exatamente igual como se fosse um ginásio, não exatamente um ginásio municipal aqui de Porto Alegre, mas pelo menos um ginásio de escola. É um ginásio de escola e onde 1/3 era repartido, assim, com tecido, literalmente, e pela arquibancada também, que ficava no meio, e na parte ficava o show da luta extrema. E eu lembro que os caras, eles eram um pouco cabeça, assim, na luta extrema, de literalmente agarrar a arquibancada e ir, levar até onde ficava o show e depois literalmente levantar a arquibancada e voltar no ginásio normal. Então foi bem interessante essa parte, a gente viu que realmente não é só no nosso país que realmente necessita de uma garra para fazer as coisas, mas sim lá também, porque lá não tem staff, não tem nada. Realmente era na garra, era na unha. O fato em si é que o show foi muito bom, foi uma ótima experiência, a gente ficou no camarim e tal, só que um camarim bem simples, onde não tinha teto, então todo mundo ficava, né, por ali e tal, se arrumando, se trombava de vez em quando. Era normal, eles estavam acostumados. Logo após o camarim, a gente passava e era uma academia, era literalmente um monte de aparelhos de academia, e logo após essa academia ficava um monte de tecido, aonde ficava a arquibancada, onde ficava todo o show, né, da luta extrema, câmeras e afins. Foi bem interessante, assim, eu achei bem profissional, assim, apesar de ser simples, mas profissional, assim, os caras na simplicidade fizeram uma coisa muito grandiosa, na minha humilde opinião. E eu lembro que o Khan, ele não queria entrar na frente, ele ficou assim, ele ficou na minha frente e olhou pra mim e disse assim, não, tu é o líder, tu vai na frente. Eu sou o líder.
Não, eu não sou o líder, cara, né? Tá, Edu, vai na frente. Aí eu, tá, vou na frente, ok. E daí nisso a gente começou a fazer as tautzinhas e entrou, né, no show. E, cara, é realmente muita luz piscando, quente pra caramba, porque como era muito tecido fazendo as repartições. Então, como era muita luz, realmente ficava muito quente. Mas a gente, né, obviamente nem deu bola, brasileiro, né, não deu bola e fez o show acontecer da melhor maneira possível. Logo após a gente saiu, a gente foi muito bem recebido também por eles, bastante cumprimentos, assim, e gratificação de ter feito uma boa luta. E depois a gente voltou para o Brasil depois de 22 horas de viagem novamente. Mas foi realmente muito gratificante ter tido essa experiência.